Então, esse foi o melhor jogo do São Paulo na temporada, de acordo com o narrador da partida. Cara, e eu não discordo dele. Esse foi o melhor jogo do São Paulo no ano até agora, porém, foi horrível. Pra vocês terem dimensão do nível do São Paulo nessa temporada, né? Porque mesmo assim, mesmo conseguindo essas 2 vitórias seguidas e tal, contra Santo André, contra a Ponte Preta, mas foi um nível de futebol fraco. Hoje, pelo menos até os 30 minutos do primeiro tempo, mostrou um nível de futebol superior às 2 partidas anteriores, ok. Mas, cara, é muito pouco, mesmo assim é muito pouco. É um time que tem vontade. Vocês percebem que o time do São Paulo dentro de campo, os caras mostram vontade. Não dá pra falar que esse time aí é de chinelinho, é de vagabundo, não. Os caras estão jogando com vontade. Não dá pra falar que os caras estão nem aí, descompromissados. Acho que não. Discordo de quem pensa assim. Mas, cara, falta algo a mais, né? Falta um diferencial no São Paulo. Falta ali no meio de campo alguém que conduza a bola e consiga ter o fator do drible. O Nicão, que poderia ser esse jogador, né? Ter o drible, conduzir a bola, triangulação, não tá conseguindo jogar. E aí tá vindo aquela história de que, mas no Atlético Paranaense ele só jogava depois do campeonato estadual. Cara, não tem essa. Eu não consigo ficar convencido nessa história. Sempre que eu vejo alguém falando isso em relação ao Nicão, cara, eu particularmente eu fico irritado, não gosto. Então existe isso, jogador que só joga de determinada época do ano? De determinada época do ano pra frente ele joga bem, de determinada época do ano pra trás ele não joga? Eu não acredito nisso, a não ser que seja um jogador Nutella, né. Enfim, não tá convencendo, não tá conseguindo ser um diferencial para o São Paulo, e aí a gente vê outros jogadores ali com vontade, com entrega, como é o caso ali do Caleri que perdeu um gol feito, vamos ser sinceros, vamos jogar real, perdeu um gol feito, mas mesmo assim, não dá pra diminuir a intensidade do cara, não dá pra diminuir o interesse dele, e faz parte. Não vai ser sempre que ele vai conseguir guardar de primeira. Muito centroavante aí vai ter que precisar de 2, 3 oportunidades para guardar uma, né. Então não adianta execrar o cara agora por causa dessa chance perdida. E assim, um fator positivo do São Paulo nessa partida, que eu falei, achei interessante. Pablo Maia, um jogador que, cara, ele pode ser ali aquele volante alto que o São Paulo precisa, né. A melhor oportunidade do São Paulo no jogo, tirando a chance do Caleri e no final o chute do Éder, foi um chute de fora da área do Pablo Maia. Ele teve muito mais atitude do que o Nestor que tá aí no time profissional do São Paulo já faz tempo. Pablo Maia chegou ontem, mas você vê que o cara já tem atitude. No jogo contra a Ponte Preta, ele já deu um chega pra lá no jogador da Ponte. Já mostrou atitude. Hoje já mostrou atitude também, chegando, chutando de fora da área, não se acanhou. E aí a gente vê Nestor, por exemplo, né, perdendo bola, cara, sozinho, não conseguindo tocar, é um time que vai lá e quando toca, toca de lado. Então, assim, alguns jogadores a gente vê muito potencial. Em outros é mais do mesmo. Em outros jogadores não vai passar daquilo, vai ser aquele futebol, vai ser aquela apresentação. E aí, quando tá na reserva e entra durante a partida, não consegue também desempenhar, como é o caso do senhor Rigoni, né? Cara, o Rigoni parou de jogar. Ele jogou bem no São Paulo por 3, 4 meses e, cara, a gente fala tanto aí do Pablo, qual que é a diferença do Rigoni hoje, do futebol apresentado do Rigoni hoje, o futebol apresentado do Pablo? Não tô vendo. Não tô vendo mesmo. Não tem. Então, assim, a gente tem que começar a olhar para esse tipo de jogador, né? Começar a cobrar mesmo, né? Começar a cobrar de verdade. A torcida termina passando muito pano pro Rigoni, eu não consigo entender. Já deu, já elogiamos, tinham que elogiar. Enfim, já passamos o pano mais do que deveria passar. Chega. Tem que ser um jogador cobrado, entra em campo, não faz nada. E é um time muito vulnerável. Galera, eu fico pensando aqui, beleza, empatou, tal. Cara, contra a Inter de Limeira, imagine esse time semana que vem. Quem aí tem plena convicção? Quem aí tem certeza? Deixa nos comentários aí. Quem aí fala o São Paulo vai classificar contra a Campinense lá na Paraíba, lá em Campina Grande? Mano, eu não consigo ter certeza. Eu não consigo ter convicção. Claro que eu vou acreditar, claro que a gente sempre vai ter uma certa confiança, mas quem aí fala que vai classificar? Não dá, mano. Não dá pra cravar.
Não dá mesmo, até porque os caras lá vão fazer o jogo da vida. E o São Paulo com esse futebol, o São Paulo com um time que não consegue furar o bloqueio da Inter de Limeira, fazendo a melhor partida da temporada. Vai conseguir contra o Campinense? O Campinense é melhor do que a Inter de Limeira. Enfim, é complicado. Um jogo só, muitas vezes partidas onde é definido em apenas uma partida. Como foi o caso, né? Do ano passado, que o São Paulo perdeu pro time lá do Piauí ou de Alagoas, sei lá. São Paulo perdeu o jogo de ida, mas no jogo da volta meteu 9, beleza. Mas se fosse um jogo só, o São Paulo teria sido eliminado ali. Isso porque naquele momento da temporada o São Paulo estava bem, né? Bem fisicamente, o São Paulo estava ganhando de todo mundo no Campeonato Paulista. Imagine agora, os caras não estão ganhando de ninguém, né? Quando ganha, ganha jogando péssimo. Então é preocupante a situação do São Paulo no Campeonato Paulista, preocupante a situação do São Paulo já no primeiro jogo da Copa do Brasil, e eu não quero nem pensar em relação ao resto do ano, né? Não quero nem pensar, dá até calafrios. Vamos analisar aí a partida de cada jogador. Vamos dar as notas aí, rapaziada. Vamos falar do Jandrei aí, que, cara, pra mim é o goleiro titular do São Paulo, né? Ele não foi muito exigido. O sistema defensivo do São Paulo funcionou, até porque a Inter de Limeira entrou em campo para se defender. E aí, numa escapada ou outra, tentou alguma coisa, mas sem eficiência. Então, assim. Mas mesmo assim, você percebe que o Jandrei é um goleiro seguro. Mesmo assim, você percebe que o Jandrei tem uma reposição melhor do que a do Volpe. Então, assim, goleiro titular do São Paulo tem que permanecer, sem sombras de dúvidas. Nota 5 pro Jandrei. O Rafinha, cara, é que a gente não tem opção na lateral direita, né? Então, assim, ou é o Rafinha ou é o Rafinha. Mesmo ele jogando pessimamente mal, mesmo ele tendo nota 0, mas ele tem que permanecer. Pra mim, ele não fez um jogo horroroso, tá dentro da limitação dele. Não dá pra esperar que o Rafinha vá criar oportunidades pro São Paulo. Cara, se o meio de campo não cria, você acha que o Rafinha vai criar? Sem, 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 sem perspectiva disso, né? Sem esperança disso. Mas mesmo assim, dentro das limitações dele, ele fez uma partida ok. Nota 4 aí pro Rafinha. Arboleda nota 5, também não foi muito exigido. Não teve muito o que fazer, mas no pouco que fez, também errou uma saída de bola, né? Errou um passe que deu um contra-ataque pros caras, mas depois se recuperou. Nota 5 também, não foi exigido. O Léo, cara, o Léo, assim, ele tem força de vontade, né? Mas ele não tem condições de ser o lateral esquerdo do São Paulo. E eu tô até revendo o meu conceito em relação ao Reinaldo. Vou até parar de criticar tanto o Reinaldo, porque, cara, eu prefiro o Reinaldo ali na lateral. Não tem outro. Sinceramente, não dá pra contar com o Léo. E o Wellington, ninguém sabe, ninguém viu, né? A gente não vê mais o Wellington jogando pelo São Paulo, né? Então, assim, nota 3 aí pro Léo. Nestor, horroroso, destoa no meio de campo, nota 3. Pablo Maia, pra mim, fez uma partida segura, nota 6. Ele deu uma finalização lá que mostrou atitude, mostrou coragem, coisa que poucos jogadores no elenco do São Paulo parece que tá tendo, né? Principalmente nesse setor no meio de campo. Nota 6. Sara, nota 4. Marquinhos é outro que tá evoluindo essa temporada. O Marquinhos tá jogando bem, eu tô gostando do futebol dele. Não entendi por que o Rogério substituiu ele. Eu manteria o Marquinhos. Depois que o Marquinhos saiu, o São Paulo perdeu aquela válvula de escape nas laterais, né, na lateral. Então, sinceramente, foi uma substituição infeliz. Até porque o jogador jovem pode deixar mais tempo, né? Não precisa de tanto receio assim. Para mim, nota 5. Nicão, nota 3. Para mim, Nicão e o Nestor destoaram, nota 3. Caleri, nota 4. Mostrou vontade, perdeu um gol que não podia perder, né? Mas mesmo assim a gente percebe que o Caleri é um cara diferente. Nota 4 pro Caleri, vai. Éder entrou bem, teve uma oportunidade no final do jogo, nota 5. O goleiro salvou, né? Não foi o Éder que errou, o goleiro que salvou. Rigoni, nota 2, foi péssimo. Reinaldo vai ficar sem nota, Alisson sem nota e Juan também sem nota. Entraram aí depois, não conseguiram contribuir, também não adianta eu vir aqui e colocar o peso aí desse péssimo empate nas costas dos caras, né? Enfim, rapaziada, um jogo que preocupa, né? Mostra indícios de preocupação. Lembrando que, ano passado, jogando contra a Inter de Limeira lá no campo dos caras, São Paulo ganhou de 4, né? Então, assim, e esse ano o São Paulo penou aí pra empatar, levando em consideração que foi a melhor partida da temporada. Isso daí causa calafrios. Deixa a opinião de vocês aí. O que vocês acharam dessa partida? Foi convincente pra vocês? Vocês acharam que o São Paulo foi bem? Enfim, deixa aí a opinião de vocês. Tamo junto. Muito obrigado aí por quem assistiu esse vídeo. Abraço a todos e vamos São Paulo.